Você provavelmente já ouviu que o Templo de Salomão era magnífico, mas e se eu te dissesse que quase tudo o que você imagina sobre o tamanho dele está errado? E se os números registrados nos textos antigos revelarem algo muito maior ou muito mais surpreendente do que aparenta à primeira vista? Hoje nós não vamos falar apenas de fé, nós vamos falar de medidas, de proporções, de toneladas, de ouro, de espaço físico real. Porque quando os números começam a ser analisados com precisão, o templo deixa de ser apenas simbólico e passa a se tornar um projeto arquitetônico de poder absoluto. O texto antigo descreve medidas específicas: 60 côvados de comprimento, 20 de largura, 30 de altura. À primeira vista, isso parece pequeno. Dependendo da equivalência adotada, um côvado varia entre 44 e 52 centímetros. Se utilizarmos um valor médio de aproximadamente 45 centímetros, o edifício principal teria cerca de 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. Isso é menor que muitos prédios modernos, menor que uma igreja contemporânea de médio porte. Então surge a pergunta inevitável: como algo relativamente pequeno poderia ser considerado uma das construções mais grandiosas da antiguidade? A resposta começa quando entendemos que o tamanho do templo não se mede apenas em metros lineares. Mede-se em densidade simbólica, mede-se em materiais, mede-se na complexidade estrutural, mede-se naquilo que estava concentrado dentro daquele espaço aparentemente compacto, porque o edifício principal era apenas o núcleo. Ao redor dele existia um complexo muito maior, com pátios, câmaras laterais, colunas monumentais e estruturas auxiliares que ampliavam drasticamente sua presença arquitetônica. O pátio externo comportava milhares de pessoas. O pátio interno era reservado a funções específicas. Havia câmaras anexas em 3 andares ao redor do edifício central. Isso significa que o templo não era apenas um bloco retangular, era um complexo vertical e horizontalmente integrado. Agora imagine isso revestido de ouro. Não detalhes. Revestido. O interior do santuário era completamente coberto com ouro puro. As paredes, o altar, os querubins, o Santo dos Santos. E é aqui que os números começam a ficar desconfortáveis. Alguns registros mencionam centenas de talentos de ouro utilizados na construção e nos utensílios. Um talento podia pesar aproximadamente 34 quilos. Quando multiplicamos isso por centenas, estamos falando de toneladas de ouro maciço. Toneladas. Em um único edifício. Isso não é apenas riqueza. Isso é concentração extrema de valor econômico em um ponto geográfico específico. Isso é demonstração de domínio político e prosperidade nacional. Agora pare e pense. No século X a.C., extrair, transportar, fundir e moldar ouro nessa escala exigia uma rede logística impressionante. Minas ativas, rotas comerciais, alianças estratégicas, trabalhadores especializados, artesãos treinados. O texto também menciona milhares de trabalhadores envolvidos na construção, 70 mil carregadores, 80 mil cortadores de pedra, 3.600 supervisores. Esses números não são apenas estatísticas, eles representam uma operação de escala nacional. E quanto às pedras, algumas eram tão grandes que precisavam ser preparadas na pedreira antes de serem transportadas. Isso significa planejamento prévio, engenharia antecipada, encaixe preciso. O silêncio na construção era tão importante que as pedras chegavam prontas para serem montadas sem ruído excessivo. Isso revela organização avançada, um projeto arquitetônico que não improvisava. Mas o verdadeiro impacto aparece quando analisamos as proporções internas. O Santo dos Santos era um cubo perfeito, 20 côvados por 20 por 20, simetria absoluta, um espaço geometricamente puro. Isso não é coincidência, é intenção matemática, é simbologia arquitetônica aplicada com precisão. Um cubo representa estabilidade, totalidade, perfeição. O centro espiritual da nação era também um centro geométrico perfeito. E então havia as 2 colunas monumentais na entrada, Jaquim e Boaz, cada uma com aproximadamente 18 côvados de altura, com capitéis decorados, com romãs ornamentais. Elas não sustentavam estruturalmente o edifício, eram simbólicas.
representavam força e estabelecimento, mas, visualmente, criavam imponência. Eram como marcadores de poder na entrada do complexo. Agora vamos comparar. As pirâmides do Egito eram maiores em volume, mas eram túmulos, estruturas fechadas. O templo era funcional, era ativo, era vivo, recebia sacrifícios, recebia peregrinos, era o centro espiritual, político e econômico de uma nação. Não era apenas grande em dimensões físicas, era grande em influência. E aqui está o ponto crucial. O impacto do templo não estava apenas na altura das paredes, mas na experiência interna. Imagine entrar em um espaço revestido de ouro, iluminado por candelabros, com um aroma constante de incenso, com sacerdotes vestidos com roupas ornamentadas, com cânticos ecoando nas paredes. O espaço podia não ser colossal em tamanho absoluto, mas era esmagador em intensidade sensorial. Os números revelam algo que muitas vezes ignoramos. O templo foi projetado para concentrar glória, não para se espalhar horizontalmente como um palácio, mas para criar um núcleo denso de significado. Cada centímetro tinha propósito, cada material tinha valor, cada medida tinha simbolismo. Agora surge uma pergunta inquietante: por que construir algo assim? Por que investir tantos recursos em um único edifício? Porque o templo era mais do que arquitetura. Era uma declaração, uma mensagem ao mundo antigo. Israel não era apenas um povo nômade com histórias antigas. Era uma nação estabelecida, organizada, rica, capaz de realizar obras monumentais. E há ainda um detalhe que muitos ignoram. O templo foi construído em 7 anos. 7. Em termos antigos, isso é extremamente rápido para uma obra dessa complexidade. Isso reforça a ideia de mobilização massiva de recursos e mão de obra. O tempo também é um número que revela grandeza, mas o clímax da análise não está apenas no que foi construído, está no que aconteceu depois. O templo foi destruído, saqueado, queimado, e mesmo assim, sua memória permaneceu viva por séculos. Isso significa que seu impacto transcendia sua matéria física. Os números revelam grandeza estrutural, mas a permanência histórica revela grandeza simbólica. E então voltamos à pergunta inicial: o templo era realmente grande? Se você mede apenas em metros, talvez não impressione tanto quanto imaginava. Mas se você mede em toneladas de ouro, em força de trabalho mobilizada, em complexidade logística, em precisão geométrica, em influência espiritual e política, então estamos falando de uma das construções mais densamente grandiosas da antiguidade. Talvez a verdadeira grandeza do templo não estivesse na altura de suas paredes, mas na concentração de propósito dentro delas. Ele era o ponto onde céu e terra se encontravam na mentalidade de um povo. E isso não se mede apenas com régua, se mede com impacto. Agora eu quero saber sua opinião. Você imaginava que o templo era maior fisicamente? Ou os números te surpreenderam ao revelar uma grandeza diferente do que normalmente pensamos? Comenta aqui embaixo. Quero ler sua percepção. Se esse tipo de análise profunda, que vai além da superfície e mergulha nos detalhes técnicos e históricos, faz sentido para você, então já deixa o like agora. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas interessadas em entender a história com profundidade e inteligência. E se você quer continuar explorando os números, as estruturas e os mistérios por trás das maiores construções e eventos bíblicos, se inscreva no canal. Porque no próximo vídeo, nós vamos analisar outra obra monumental que pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo antigo. Os números estão lá, sempre estiveram. A questão é, você está disposto a olhar para eles com atenção?